Bom, seja bem-vindo. Voltei aí rapidinho para a gente continuar a modelagem do transistor para CA, né? Agora a gente vai ver o modelo híbrido equivalente. A gente viu lá, quando a gente estava vendo o modelo RE, que ele era sensível ao ponto de funcionamento. Já o modelo híbrido, ele vai ser baseado em parâmetros da folha de dados do dispositivo. Isso aqui eu tirei do livro, mas também pode ser encontrado na folha de dados do componente. No caso aqui o 2N4400. E ele é definido para um ponto específico de operação. No caso, a corrente de coletor 1 mA e o VCE de 10 volts. E a gente vai encontrar lá esses parâmetros HIE, HRE, HFE e HOE. É isso que a gente vai explicar nesse vídeo. O que são esses parâmetros, né? E como eles ficam representados no circuito equivalente. A gente pode ver aqui uma faixa de valores que é para guiar no projeto, né? Para isso, uma faixa de valores por parâmetros. E eles são chamados de parâmetros híbridos, né? A gente vai começar a entender por que ele é chamado de parâmetro híbrido. Então, a ideia, a gente vai ter aquela nossa caixinha preta e a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro, de forma que a gente tenha um circuito equivalente ali, né, aqui dentro. Usando, dessa vez, esses parâmetros aqui. A gente pode ver nessa figura que a gente tem 4 variáveis, né? A gente tem a tensão na entrada, a corrente na entrada, a tensão na saída e a corrente na saída. E inicialmente a gente está usando os índices 1 linha, 2 e 2 linhas. O índice 1 é para a entrada e o índice 2 é para a saída. Existem várias relações aí para relacionar essas grandezas de entrada e saída, né? Eu vou seguir a que está no livro, que é essa daqui. VI é igual a H11 II mais H12V0, e I0 é H21 e H22V0. Ao longo da explicação, a gente vai trocar esses índices numéricos, vão se transformar em letras, né? Mas vamos seguir o raciocínio aqui primeiro com os índices, né? Então, o que significa esse índice 1 aqui? Significa que esse parâmetro ele vai relacionar duas grandezas de entrada. Tá certo? O índice 2 ele significa uma grandeza de entrada e uma grandeza de saída. 2,1, uma grandeza de saída com uma grandeza de entrada e duas grandezas de saída. É o que a gente vai ver agora adiante. Então eu chamei aqui a equação A e a equação B. Vamos fazer agora o seguinte, para a equação A, eu vou curto-circuitar a saída, eu vou fazer V0 igual a 0. Quando eu fizer V0 igual a 0, isso aqui desaparece, eu fico com VI igual a H11I. Isolo o H11, a gente tem VI sobre I. Como eu havia dito, o primeiro índice se refere ao numerador, é uma grandeza de entrada, índice 1. E o segundo, do denominador, também é uma grandeza de entrada, índice 1 de novo. E o H1 ele é VI sobre I, que é uma unidade de resistência, portanto ele tem unidade, ele vai ter uma unidade ômica, né? Um valor em ohm. Agora, eu vou abrir o circuito de entrada, eu vou fazer II igual a 0. Dessa vez eu vou zerar essa parcela. Isolando o H12, ele vai ser VI sobre V0. Tá certo? VI é uma entrada, portanto esse é o 1, e o 2 é por causa da saída. O nome desse parâmetro vai ser razão de transferência de tensão reversa. Por que ele tem esse nome, transferência de razão reversa? Porque a gente definiu o ganho de tensão como V0 sobre VI. Como aqui é VI sobre V0, está invertido, ele recebe o nome de reversa. E aqui eu tinha esquecido de falar, o H11, ele tem o nome de resistência de entrada. Eu falei que era uma resistência, né? Como ele relaciona elementos da entrada, ele é chamado de resistência de entrada. E esse é a tensão reversa, né?
razão de transferência de tensão reversa, porque está invertido em relação ao ganho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na equação B. Dessa vez o parâmetro principal, né, esse também é um outro fator importante, é o I0, é um valor de saída. E esse aqui é um valor de entrada, o VI, né? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai curto-circuitar a saída, isso aqui vai virar zero, e a gente vai isolar o H21. O H21 fica então igual a I0 sobre I, que é o nosso ganho de corrente ali, né? Por esse motivo ele recebe o nome de razão de transferência direta de corrente. Ele recebe o nome de razão direta porque a gente não inverteu o que a gente definiu como ganho. Continua sendo a saída, a corrente de saída sobre a corrente de entrada. Por isso se chama direta. Novamente a gente vai abrir o circuito de entrada, fazer I igual a zero. Isso aqui vai sumir. Isolo o H22. E a gente vai chegar em I0 sobre V0. Isso é uma condutância. Portanto, vai ter uma unidade, vai ser o Siemens, né? Isso aqui é uma adimensional, é uma razão de correntes. E esse aqui é uma adimensional também, uma razão de tensões. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Né? Antes, isso aqui já recebe o nome de condutância de saída, né? Esse valor. A gente pode ver aqui que são duas grandezas de saída, né? I0 é saída, V0 é saída. Portanto, 2, 2. I0 saída e I entrada, portanto, 2, 1. Agora, a gente vai fazer a representação gráfica. A gente vai fazer uma representação gráfica dessa equação aqui. Ó. Isso aqui é uma tensão. Então eu vou fazer um circuito que, quando eu aplique a lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito, eu obtenho essa equação novamente. Então, VI, o H11 a gente viu que ele é uma resistência, né? Tem uma resistência aqui. O H12 ele é um adimensional, então o H12V0 é o valor dessa fonte. Vamos ver se está certo. Lei de Kirchhoff aqui. A tensão na entrada é igual às quedas de tensão. H1, que é uma resistência vezes I1, é um valor de tensão, mais a queda na fonte. H12 é adimensional e V0 é um valor de tensão, mais H12 e V0. Então, essa aqui é uma representação gráfica dessa equação A. Vamos fazer a mesma coisa para a equação B. Isso aqui é uma corrente. Eu estou falando que essa corrente é uma soma de uma corrente, porque isso aqui é uma dimensional, e de uma corrente novamente, porque eu estou multiplicando uma condutância por uma tensão. Então nós vamos fazer uma representação aqui da lei de Kirchhoff das correntes. É o que está feito aqui. O I0 ele se divide numa fonte de tensão, numa fonte de corrente, cujo valor é H21I, e um resistor, onde eu vou ter H22V0. Né? H22, que é a condutância. Portanto, a resistência é 1 sobre H22. Né? Agora, veja. Esse aqui, a equação A, como eu falei, ela representa um circuito de entrada. E a equação B, o circuito de saída. Para ter o circuito completo, nós vamos juntar os dois agora. É o que está aqui. Tá certo? Só que a gente vai começar agora a trocar os índices numéricos por índices de letra. Né? Então vamos voltar aqui. O H11 a gente viu que é uma resistência de entrada. Então eu vou chamar de HI. Aqui é importante notar que o livro ele é de um autor americano, então isso aqui é em inglês. Tá? Esse I é HIN, resistência de entrada. O H12, que é a razão de transferência de tensão reversa, a gente vai chamar de HR, de reverse. Então, HR. O H21 é a razão de transferência direta de corrente. Por que tem o F? Forward, direto. E o H22 é a condutância de saída. Então, é o odd out, HO. Então, vamos trocar todos esses números
pelos índices, pelos parâmetros com índices de letra, né? No circuito equivalente final. Então a gente ficou com HI em vez de H11, HR ao invés de H12, HF ao invés de H22, desculpa, de H21, e HO ao invés de H22. Esse é o circuito híbrido completo. Veja que ainda está faltando uma letrinha, né? Aqui a gente tem H e E, aqui eu falei HI, mas a gente já tem aqui H e E, HRE, HFE, HOE. Nós vamos ver a segunda letra agora, né? Então vamos lá. A gente vai ter o modelo híbrido para o emissor comum e o modelo híbrido para o base comum, como a gente tinha o RE para a base comum e o RE para o emissor comum. A mesma coisa vai ser para o híbrido. E aí vem agora a segunda letra. Quando eu estiver tratando de emissor comum, o HI vai ser HIE, o HR vai ser HRE, o HF vai ser HFE, que eram aqueles valores que a gente tinha na tabela lá. Quando for a base comum, vai ser HIB, HRB, HFB e HOB. O que nós fizemos agora aqui foi só fazer a conexão do emissor. Ele é comum, o emissor. A saída é o coletor, a entrada é a base. E quando for a base comum, a base está no comum, a entrada é o emissor e a saída é o coletor. É a mesma representação, só mudaram os índices, né? Devido à configuração base ou emissor comum. Agora a gente vai fazer uma simplificação aqui. A amplitude de HR e de HO, elas são pequenas. Então a gente vai começar a considerar que elas são quase zero, né? Se eu considerar o HR praticamente zero, o que aconteceu com essa fonte aqui, que é a função de HR? Ela foi para zero. Então eu vou curto-circuitar a fonte. Aqui é uma condutância. Então a resistência é 1 sobre HO. Falei que isso aqui é muito pequeno, o que vai acontecer com a resistência? Ela vai ser muito grande. Eu vou considerar um circuito aberto aqui. Quando isso aqui estiver em paralelo com a carga, isso aqui não tem efeito, né? Então é o que está aqui embaixo, é o modelo híbrido aproximado. Só ficou o HI, que vai ser HIE ou HIB, dependendo da configuração que a gente está tratando. E do lado da saída só ficou o HF, E ou B, dependendo de qual configuração a gente está utilizando. Tá certo? Vamos levar isso aqui para cá. E aqui a gente tem a configuração emissor comum, lado a lado, o modelo híbrido e o modelo RE. Então, como eu disse aqui, o HI vai ser HIE e o HF vai ser HFE. Certo? O que vai acontecer quando eu comparar um com o outro? O HIE é igual a beta RE, é o que está aqui. E o HFE é igual ao beta. HFE e B é igual a beta e B. Então, HFE é igual ao beta, que é o beta CA. Nós estamos sempre, vamos lembrar que essa modelagem toda que a gente está fazendo, híbrido, RE, é para análise CA. Então, o HFE é o beta CA. Fazendo a mesma coisa para o circuito de base comum, o HIB é igual a RE e o HFB é igual ao menos alfa. Por que menos alfa? Porque a fonte de corrente está ao contrário aqui, né? Certo? A gente definiu o híbrido com a fonte de corrente para baixo. Mas se a gente voltar lá, se você voltar no vídeo do modelo RE para base comum, você vai ver que lá a gente fez a análise com a fonte de corrente para cima. Por causa disso, tem um sinal ao contrário, é menos alfa. Tá certo? Bom, vale uma observação aqui, que esse modelo híbrido ele ainda é utilizado hoje em dia, mas o que se utiliza mais é o RE. A gente, obviamente, nós apresentamos os dois, certo?
Então a gente vai voltar no próximo vídeo já com o exercício. Eu vejo você no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Tá bom? Vejo você então.